Pai nosso dos céus de todas as consciências, pois não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Santo é o teu nome, no louvor de toda a tua criação, no espaço, no tempo e na eternidade. Molda-nos, soberano e primoroso arquiteto, para que consolidemos em nosso comportamento a vivência do teu reino em espírito verdadeiro. Conduze-nos, Criador Todo-Poderoso, para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade e convertam-se em excelsas virtudes. Auxilia-nos, ó fonte da vida, a assimilar o eterno alimento, o Evangelho, que é a essência manifestada no teu amor, do qual inquestionável e imprescindivelmente necessitamos a cada instante de nossas vidas. Ensina-nos, Senhor de misericórdia, a não nos ofendermos com os insultos, calúnias e desequilíbrios dos detratores do caminho e a semearmos por nossa vez misericórdia, à luz do discernimento diante da ausência e da ignorância do bem. Ampara-nos e fortalece-nos suprema sabedoria ante a provação das tentações íncitas em nossa própria natureza, para que possamos enfrentá-las sob a égide do dever fielmente cumprido, à luz da fé inquebrantável, da resiliência e da serenidade imperturbáveis e da proatividade incoercível. Orienta-nos, Pai amantíssimo, a disciplinar nosso pensamento em desalinho com as tuas soberanas leis, para que assim possamos corrigir e resgatar a nós mesmos. E por fim, regozijarmos-nos em servir de instrumentos à vossa terna e harmoniosa paz. Porque todo uno Deus é teu o brilho eterno do reino dos céus em nós, poder e glória inegável da justiça que corrige em harmonia com amor, que compreende sem aguardar compreensão, e da caridade que salva por meio da autoiluminação, porque assim será para todo o sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos teus emissários e aos nossos esforços bem direcionados. Amém. Sejam todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar aqui presente fisicamente com vocês, porque quando acontece uma palestra no plano físico, há um longo trabalho no plano espiritual até acontecer esse momento. Em realidade, o que estamos falando aqui agora já aconteceu no plano espiritual. E o tema de hoje, fé, razão e intuição. Eu não sei nenhuma das três coisas, mas disseram-me que vocês sabem tudo a respeito. E eu já sei ler pensamentos e também ler os sentimentos. E tendo essa frase, fora da caridade não há salvação, ajuda bastante. E eu quero entender o que é isso também. Porque a caridade é a alma do Espiritismo. E fora dela não há salvação. Quando falamos de fé, pode ser a fé cega. Alguém diz alguma coisa, eu acredito. Por exemplo, você gosta de fazer bolo? Você chega com um pedaço de bolo, bem caprichado. Eu experimento, gosto do sabor, e você diz quais os ingredientes. Mas será que eu tenho certeza que é o que você está dizendo mesmo? Se você me mostrar a receita, ainda posso ficar na dúvida. Mas se você fizer junto comigo, aí eu posso falar, agora é fé,
raciocinada. Você pode falar, vai leite. Leite de quê? Esse de caixinha é leite ou é alguma coisa que o corpo não reconhece como tal? Então, quando nós falamos de razão, é algo que temos a capacidade de calcular, de comparar o que foi calculado, de catalogar e depois analisar. E o caso da intuição, se na fé eu sei, a intuição eu sou. É como a minha mãe, minha sogra, chegava a visitas, ela começava a fazer um bolo, uma rosca, a medida era os punhadinhos na mão, mas nascia no momento, não tinha receita. A isso chamamos intuição. Então, se a fé é o conhecimento daquilo que vamos fazer, porque é o que Allan Kardec coloca no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque eu tenho certeza, e só tenho certeza se eu compreender o que está acontecendo. E ao mesmo tempo, quando falamos de caridade à luz da fé raciocinada, muitos pensam que caridade é dar coisas. E para o Espírito Emmanuel, dever é dar o pão a quem tem fome. Caridade é ensinar o faminto a conquistar o seu próprio pão. Dever é vestir o nu com o que sobra de nosso armário. Caridade é quando eu ensino o outro a ganhar a própria roupa. Dever é aliviar a dor do outro com o passe, com a água magnetizada, com aquilo que eu tenho do energismo divino ao meu alcance. Caridade é ensinar o outro a curar-se, porque nem Jesus curou ninguém ou curou? Onde está escrito que Jesus curou alguém? Vocês já estudaram a respeito? Ele sempre afirmava, a sua fé te curou. O reino de Deus está dentro de vós. E o reino é o que nós chamamos de Evangelho, que muitos pensam que o Evangelho é a Bíblia. Nunca foi. A Bíblia, no Velho Testamento, é um livro histórico. Tem ensinos maravilhosos. No Novo Testamento, falam de Jesus. Mas às vezes, nem os apóstolos se entendem, porque de um Evangelho de João para Lucas, discorda-se em muitas coisas. Não estamos maldizendo a Bíblia. Estamos dizendo que o Evangelho é muito diferente do que está lá. Porque se o Evangelho está dentro de nós, a Bíblia pode nos ensinar a amar, porque ela pode se resumir numa única frase: o amarmos uns aos outros como Cristo nos ama. Muitas pessoas falam que Ele nos amou. Não, Ele nos ama até hoje e nos amará sempre. E fica fácil entender porque no último século, se alguém conhecer, me avise para eu mudar a minha tese. Eu não conheço uma dupla que mais estudou e falou do Evangelho do Cristo do que Emmanuel e Chico Xavier. Se vocês descobrir, me avise. E é Emmanuel, por Chico Xavier, na obra Irmão, na lição Renúncia, que fala, quando estudarmos o Evangelho, não esqueçamos que ele não está aqui na Bíblia, nem no Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. E Joana de Ângeles, à época de Jesus, era Joana de Cusa, conviveu com ele e conclui o pensamento de Emmanuel, ou pelo menos dá a sua contribuição, dizendo que o Evangelho é força, vitalidade e vida. E cada um traz dentro de si, conforme André Luiz, a fonte inesgotável das próprias energias. Agora, a fé é para ensinar-nos
a colocar isso em movimento. E quem coloca em movimento o Evangelho é a oração. Mas às vezes eu fico assustado. O que é oração? Você sabe o que é? O que é oração? É uma prece? É falar com Deus? É só isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23 do capítulo 27, a prece é a primeira filha da fé. E agora? É uma simples prece? Ou como André Luiz narra, a prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. Quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E nesse círculo de permutas incessantes entre eu e a minha consciência, entre o Deus que existe em mim, o Cristo que existe em mim, o Evangelho, nós vamos gerar, eu e essa força divina em mim, ou em nós, elementos definitivos para a cura do corpo, para a transformação da alma que somos nós, e para a iluminação da nossa consciência. Muitos creem, mas não entendem em profundidade que o que está encarnado não é o Espírito na sua totalidade. E quando Jesus falou, eu estou falando com o meu Pai, que está no céu. Céu simboliza a consciência. E Jesus estava falando com a sua consciência. Não estamos desmerecendo Deus. Eu estou aqui, dizia ele, cuidando dos negócios de meu Pai, como eu estou aqui cuidando dos negócios da minha consciência. Onde Deus reside, onde o Cristo reside, no âmago de cada ser. E quando falamos de caridade, conforme o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Caritas, alguém já leu essa lição? Na lição do Espírito Caritas, por 3 vezes, dependendo da tradução, ele afirma: eu sou a caridade. E agora? Vocês pensavam que a caridade era um espírito de alta hierarquia? E eu não pensava assim. E a fé também é uma entidade de alta hierarquia, e cada um, como se pegasse uma semente dessa árvore. O Espírito Caritas para isso: eu sou uma árvore, pegue uma semente, plante em si e desenvolva a sua. Porque caridade em nós é o nosso processo de autoiluminação, segundo Joana de Ângeles. Para Emmanuel, autossublimação, que é sinônimo. Para Allan Kardec, na Revista Espírita, ou sintetizado em Viagens Espíritas de 1862, é a sublimação da personalidade, que somos nós. A personalidade, segundo esses autores, é uma fração da individualidade. Assim como Jesus não é o Cristo. Muitos confundem. São teólogos, como Carlos Torres Pastorino, são estudiosos, como outro teólogo também, Humberto Holden, e vários outros estudiosos que afirmam: Jesus é o mensageiro do Cristo, veio do Cristo. Paulo veio da onde? De Tarso. Na época dizia assim. E quando nós entendemos, fica muito claro quando era Jesus que falava e quando era o Cristo. Lembra a ocasião do batismo, que significa compromisso? Quando João o Batista vai batizar Jesus, abre-se as cortinas do firmamento e desce sobre ele o Espírito Santo, ou seja, a sua consciência assume o Cristo, agora falava por seu intermédio. E quando assume, afirmava
dependendo das traduções, mais ou menos assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Sigam-me vós, já dizia Paulo de Tarso, pois já sou igual a Ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E nós ficamos imaginando quando ele afirma: eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, Ele em mim. E estudarmos a obra de Allan Kardec com a mente fechada, a gente não enxerga muitas coisas. No começo, eu trouxe as ideias pré-concebidas daquilo que eu acreditava como verdade absoluta. E no Espiritismo não tem verdades prontas, elas estão em construção, todas as ideias. E a cada segundo, nós podemos receber novas informações a respeito do que eu estou falando com vocês. Eu não sabia que o Evangelho estava em minha consciência, que eu estava à beira do poço morrendo de sede. Eu pensava que literalmente a samaritana ao lado do poço de Jacó era ela de fato e o Cristo e pronto. Só que Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, narra que as samaritanas somos nós, a alma encarnada, a personalidade. O Cristo é a consciência, é o Espírito, o poço é o coração dela. Aí fica diferente, quando tiramos o véu da letra e vemos com os olhos do Espírito. E às vezes imaginamos em certas situações que Deus esqueceu de nós. Como pode, se não existe nada fora de Deus? Tudo que existe, existe nele. Fora dele nada existe. Conforme Paulo de Tarso, nele existimos como seres individualizados. Vivemos as nossas experiências e nos movemos daqui para ali. Ora encarnando nesse planeta, ora em outro, ora em um país, ora no outro. Mas não tem como sair de Deus, porque não existe nada fora dele. E imaginar que Deus é criador, é querer colocar a água do mar dentro de um copo. Deus não é criador como falam. Ele é a criação, segundo vários autores, a começar pelo grande filósofo Spinoza. Eu, vocês, todos nós somos expressões de Deus. É como se ele fosse um aquário e tudo que existe dentro do aquário, a criação. Agora, os Cristos são criadores, porque criar é usar a nossa mente, usar as nossas mãos e dar forma ao seu bolo, com algo que não estava em você, as ideias estavam em você ou a receita que você copiou, mas você buscou os ingredientes fora de você. Agora, a diferença quando falamos de caridade, você busca os ingredientes em você, na sua própria consciência, falando em secreto com Deus, como está nos Evangelhos: quando fordes orar, entre para dentro do vosso aposento. O aposento é a consciência. Feche as portas são os sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar. Deixe isso e mergulhe em si, fale em secreto com esse Deus, que em secreto te ouvirá. Por isso que Kardec fala que a oração não depende tanto de palavras, depende da nossa intenção, dos nossos sentimentos, porque a boca fala normalmente do que está cheio o coração, e normalmente também nós queremos transferir para Deus o que nos cabe. Será que dá certo? E eu pedi a cura, pronta. Mas quem estragou o corpo foi Deus? Foi Ele que me obrigou a tomar 36 litros de refrigerantes a cada semana? Pelo menos eu nunca vi Ele me obrigar. Foi Ele que me obrigava a comer um franguinho assado, mais 1 litro desse refrigerante, que eu não vou falar qual é. Se você colocar os ossinhos do frango e colocar ele dentro
desse refrigerante, ele amanhece derretido. É bom para desentupir a pia, limpar para-choque cromado, tirar o sangue quando cai no chão. Jesus nunca adoeceu. Deus não criou doenças. Doenças são criações personalizadas por nós. Quando pensamos o que não gostaríamos que acontecesse conosco. Eu quero que aconteça com você. E se Deus quiser, vai acontecer. Não tem pessoas que falam assim? Eu soltei um passarinho que a minha irmã prendeu. E ela falou, se Deus quiser, você vai quebrar o braço. 15 minutos depois, eu estava com o braço quebrado. Agora, eu não sei qual Deus que ela fez o acordo. Esse Deus amor, eu tenho certeza que não é. Não sei com quem ela fez a parceria, mas eu acreditei e aconteceu. Se eu soubesse, naquela época, com 12 aninhos, o que era Deus de fato, jamais eu ia acreditar numa coisa tão maluca desse jeito. Por exemplo, quando alguém calunia vocês, vocês sofrem? E às vezes sofre muito, porque eu já passei por isso. Agora, se eu me conheço, sei que Deus está em mim, sei que Ele não julga, não coordena, não impõe, não proíbe, o tribunal que vai me julgar é o da minha consciência. E o juiz que vai proferir a sentença sou eu. E se eu consulto a minha consciência e fiz o máximo que eu podia fazer, como que alguém pode exigir aquilo que eu não possuo? Exigir a compreensão que eu ainda não tenho. Exigir que eu faça o bolo que ainda não sei. Eu já sei fazer pelo menos 2. E se você deixar, eu posso arriscar fazer o meu, com a mandioca que você já ralou e já... Porque eu sei plantar a mandioca, eu sei preparar a terra, eu sei qual lua que eu devo plantar, eu sei como arrancar, como ralar, como fazer o ralo, todas as etapas. Não só apenas fazer o bolo, mas fazer o polvilho, fazer outros biscoitos, fazer um monte de coisa, e isso é fé. Então nós não ficamos na dependência que alguém faça o bolo por nós. Por exemplo, hoje não terá o passe individual. Será que vocês vão ter prejuízos não tendo paz? Em Embu das Artes, na Grande São Paulo, tem um médico que tem um espaço gigantesco e parece um pedacinho do paraíso. E esta obra, desde a água magnetizada, o passe, reunião de desobsessão, a cura espiritual pelos médicos que manifestam por lá, até a palestra. Ele fez um experimento e ele é médico, Dr. Newton Zebrack, Obreiros do Amor e da Misericórdia. Pode procurar no Mestre Google. E ele fez uma experiência interessante. Ele fotografou a água antes da magnetização. Você tem fé? Como que se magnetiza uma água? O que você está transferindo para a água? Energia. Mas qual energia? Amor. Que nós temos uma fonte inesgotável em nós. Para onde ela vai? Ela fica fora da água ou mergulha no interior do átomo que compõe a molécula? Segundo Emmanuel, a nossa energia vai mergulhar no núcleo do átomo, que é um centro vital, e vai enriquecê-lo de dentro para fora. E ele vai, com esse processo de qualificação, à luz do amor que eu já possuo, da sabedoria que já tenho, auxiliado pela natureza e os bons espíritos, nós vamos gerar, com a alegria, com o amor com que fazemos isso, novos fótons, que são partículas de equilíbrio, que alteram a estrutura molecular da água, e as partículas de equilíbrio, chamadas fótons, nos átomos, formam a consciência dos próprios átomos. E ele tirou a foto antes da magnetização e após.
dependendo de quem magnetizava, a aura expandia fantasticamente da própria água. E depois fotografou a pessoa que queria tomar a água. Já tinha o campo vibracional da água e após a pessoa sorvê-la. Só que se eu tocar na água duvidando, eu transformo o remédio em veneno em meio segundo, conforme Miramês, um espírito. Se eu tocar confiando que Deus, o Cristo, seus emissários, a natureza, os médios que se esforçaram, colocou alguma coisa, a alegria de ter essa água, esse medicamento, esse alimento divino, a gratidão por estar recebendo, a esperança que isso transforme em alguma coisa, segundo a ciência, fortalece o nosso sistema imunológico em 300.000 vezes. E após sorver a água com a fé, à luz da razão, a aura da pessoa se recompunha, ampliava. E depois ele foi para os passes. A criatura antes do passe e após aumentava um tanto mais. E depois, na desobsessão, a pessoa que estava com a perturbação espiritual antes, a aura dela, e às vezes via intrusos, seres dentro da aura da pessoa. Literalmente, aqui em Campo Grande, o Dr. Hugo Filárgica do Nascimento fazia isso. Ele encontrava e depois do passe, saía a entidade que estava grudada na pessoa. Antes da cirurgia espiritual e depois. E é interessante, porque ele é um médico, recebe outro médico espiritual. Então, 2 médicos atuando. O médico e o médico espiritual fazendo as cirurgias espirituais. E depois, antes da palestra, que leva o tempo que o palestrante for intuído pela espiritualidade, até 1h30, e ninguém reclama, e onde aumentou mais e equilibrou mais a aura da pessoa, em qual desses estágios? Após a água magnetizada, após o passe, após a desobsessão, após as cirurgias espirituais ou após a palestra? O que vocês acham? Alguém arrisca? Não, a palestra vale mais do que 1000 passes. Então, após a palestra, por isso que eles vão todos, às vezes 1.500 pessoas na palestra, palestramos lá 2 ou 3 vezes, e não arreda o pé enquanto não terminar a palestra. Porque o tempo todo as entidades estão assistindo vocês de acordo com a sintonia e o objetivo de cada um. Agora, se forem tipo espíritas girafa, tem aqui em Campo Grande ou está em extinção? Vocês sabem o que é? Como que é? O corpo deles ficam dentro da casa espírita e a cabeça em algum lugar, pensando no bolo que vai comer, no bolo. Eu não posso agora desviar, senão vou começar a imaginar fazendo bolo de mandioca. Aí não vai dar certo. Mas se você estiver inteiro aqui, analisando sua própria vida, sem se condenar, sem se punir, sem se culpar, mas reconhecendo as debilidades e fazendo projetos de vida nova, como Joana de Ângeles nos ensina, por exemplo, ideias enobrecedoras. Quem está impedido de ter ideias nobres? Ninguém, qualquer um pode tê-las. Eu estive no mais profundo abismo da depressão, mas eu tinha vontade de sair de lá. Então, sem essa que a pessoa perde a vontade, por mais que seja um dependente químico, está no charco mesmo, ele nasce com luzes dentro dele para tirá-lo da situação. Do contrário, Chico Xavier mentiu para nós e André Luiz também, porque isso está em Missionários da Luz. Então, por mais asfixiante que seja a prova, o ambiente onde estamos, já nascemos com luzes para sair da situação. Ou em Ação e Reação, ainda de André Luiz e Chico, a obra, no capítulo Sanções e Auxílios, nós podemos até nascer com zonas propícias à eclosão de vírus, enfermidades, etc. Mas nós nascemos com todos os anticorpos
e ainda com recursos para ampliar a capacidade de defesa por intermédio da oração, do auxílio ao semelhante e etc, etc. Porque quando se pensa o bem, quando se deseja o bem, fala e vive o bem, nós multiplicamos milhares de vezes as possibilidades. Pode fazer. Mas quando você falou abuso da depressão, por exemplo, a pessoa não teria que ter uma força para sair daquela situação, para acender aquela chama divina que tem dentro de cada um de nós? Vamos lá. Porque a pessoa às vezes vai até o suicídio. Sim. Vamos lá. Ela já nasce com o recurso dentro dela. Mas se ela buscar reforço para isso, por exemplo, na casa espírita, se ela não vir para receber, eu estou falando da experiência de um médico, cientista, professor de medicina, chamado Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Você chega no consultório dele, que é em cima, ele te diagnostica com depressão, por exemplo. Se ele percebe que é uma perturbação espiritual, que normalmente está relacionado, ele te leva para o andar de baixo, que é o centro espírita. E lá ele começa colocando você para trabalhar. E ele fala que, no caso da depressão e outras perturbações, nós estamos enfermos por nos recusarmos a servir. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre em todos os sentidos, segundo Emmanuel e Chico, na obra Fonte Viva, lá no capítulo 82. E ela encontra em si mesma 1000 recursos para sair de todas as situações. Eu cheguei a tomar 25 doses de tarja preta. E eu saí buscando, por intermédio do estudo, fazendo essas reflexões profundas, porque passes, eu recebi mais de 400.000 passes. Eu recebia o conteúdo e jogava fora, porque eu não mudava o comportamento. Cirurgias espirituais, mais de 500 cirurgias, eu não mudava o comportamento. Mas lá dentro tinha a luzinha quando eu resolvi, porque ninguém tira um dependente de químico se ele não quiser. Agora, nós podemos, com a oração, com a água magnetizada, com vários mecanismos, o Evangelho no Lar, uma das coisas mais fantásticas que temos, criar os estímulos, ampliar as possibilidades da pessoa sair mais rápido, se ela estiver predisposta. Mas, se persistirmos, dependendo do tamanho do amor, a paciência, porque nós vamos perseverar, nós vamos bombardear a pessoa com tanto amor, com tanta ternura, intencionando levar um rainho de luz para dentro da consciência dela. Chega um momento que a gente consegue. Por exemplo, Santa Mônica orou mais de 30 anos para acordar Santo Agostinho. Vocês sabem da história? Mas não desistiu do filho. Hoje sabemos que ele é um dos pilares não só da igreja, mas do espiritismo também. Imagine como era Francisco de Assis. Vocês conhecem a vida de Francisco antes de ser Francisco? O beberrão, o prostituto, o arruaceiro, o que fazia chacota com mendigo em praça pública, o que foi para a guerra, retornou da guerra. Ele passou por um processo, mas quando ele decidiu, ele acordou. Ele não foi porque o pai dele não facilitou muitas coisas para ele, porque ele voltou depois da guerra querendo doar, mas ele não tinha o que doar, doava as coisas do pai. Mas ele percebeu que tinha muito mais dentro de si do que as coisas materiais. Então temos recursos para ajudar alguém a sair, mas nós podemos também gerar estímulos. Alcança o primeiro livro aí, fazendo favor, esse, o do meio, qualquer um, esse, traz aqui por favor. Uma das maneiras de ajudar, obrigado querido.
E essa lição é de Ramatiz, da obra Jesus é a Jerusalém Renovada. Quem conhece? Alguém conhece essa obra? Ela mudou a minha vida. E essa é uma das lições que mais me tocou. A mensagem do profeta, do médium ou do vidente. Vocês sabem o que significa essas três palavras? O profeta prevê alguma coisa. O vidente vê a cena do que pode acontecer. E o médium vai intercambiar recursos para fazer acontecer. Então a mensagem do médium, do profeta ou do vidente, ela é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado. Seja qual for o seu grau de evolução aparente. Eu imagino o depressivo. Então a mensagem que estamos transferindo mentalmente ou pela oração ou até dialogando com ele, como nós estamos fazendo com vocês, não é só para o corpo, para os ouvidos de vocês, é para a essência da consciência. E veja o que acontece. Funciona como toques energéticos, como se fosse um passe direcionado à consciência, os potenciais íntimos da pessoa. Então funciona como pequenos toques energéticos capazes de provocar pequenas reações e sejam elas conscientizadas ou não, por quem está recebendo. Gravam-se na contextura profunda do ser vivente, como pequenos reforços vibratórios capazes de, futuramente, influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser. Aonde entra a fé. Se eu sei fazer isso, eu ajudo a pessoa a sair da depressão. Mas se eu não sei, dependendo de como agimos, a gente leva ela mais para o abismo. E tem dois, pelo menos já ouvi com 2 médicos. Já ouviram falar do Dr. João Lourenço? É espírita e psiquiatra. Para a depressão não é para quem quer. Então é luxo, né? É para quem está pronto para passar pela situação. Foi por esse abismo que eu passei é que eu acordei para a vida. Porque você se vê de fato num abismo, como se fosse um poço imenso, mas você vê lá fora a luz. E depende da sua tomada de decisão. Então, quando eu tomo ciência do meu existir e adquiro consciência do real objetivo da minha existência e que Deus está dentro de mim, o Cristo também está, o reino está dentro de mim, uma fonte inesgotável das energias está dentro de mim. Se eu tomo consciência disso, eu saio sem o auxílio, mas isso não impede da gente fazer o que estiver ao nosso alcance. Quem gosta de comer? De vez em quando vocês comem na casa de vocês? Uma vez por semana? E agora, é uma delícia comer, né? Agora, quem gosta de cozinhar? Vocês fazem porque gostam, fazem porque amam? Porque quem ama o que faz, faz tudo com amor. Agora, quem faz somente o que ama, se for cozinhar a coisa que não gosta, aí já faz com má vontade. Então, quando a gente ama o que faz, um simples alimento pode tirar a pessoa da depressão. Porque nós estamos magnetizando o alimento que, ao entrar no corpo da pessoa, vai magnetizar toda a água do corpo da pessoa, no mínimo. Então, muda toda a ambiência. Por exemplo, tem muitas casas, aqui vocês fazem a sopa, não? Não. Sem problema. Eu fiz durante anos, depois paramos, e cestas básicas também. Então, quando a pessoa tem consciência, quando confecciona uma sopa na casa espírita, e não precisa ser só sopa, porque a pessoa que não tem
o alimento, ele gosta de feijoada, ele gosta de frango assado, de galinhada, não precisa ser só sopa, porque é o mais fácil. E eu reconheci isso à época. Então, se você está colocando esse amor, você está magnetizando tudo que está ali. E uma simples água magnetizada pode acordar a consciência de alguém, dependendo de quem magnetizou, com qual objetivo fez. E se eu estiver magnetizando a água para um de vocês que não está presente, a energia já foi para vocês. Aqui é só uma necessidade nossa, porque se não tomar a água, a gente pensa que não recebeu nada. Se vocês estiverem confeccionando uma sopa, alguma coisa, intencionando receber alguém, a pessoa já recebeu quando vocês estão fazendo. Ela pode alimentar-se da parte física também, mas o que foi direcionado já chegou no endereço, e ninguém consegue desviar essa energia. E quanto mais potente o amor, quanto mais incondicional, sem exigência, sem esperar gratidão, sem esperar aplauso, recompensa, reconhecimento, ele rompe todas as travas. Vamos ver se isso é verdade? Alguém já ouviu falar de Leon Denis? Ele foi considerado, ou é ainda considerado, o apóstolo do Espiritismo. Quando Kardec parte, ele assume o comando, e ele, se não fosse Kardec, se ele não aceitasse a tarefa, ele seria o próximo que ia organizar. Então veja, a vontade exercendo fluidicamente. Não vou ler o resto. O que é isso para vocês? Vou dar uma colinha. No Evangelho segundo o Espiritismo. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo, o Evangelho, e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres, que não passam de um desenvolvimento das capacitações e aptidões humanas. Eu posso treinar. E a vontade é a essência consciencial de nosso ser. É a nossa onipotência que consegue gerenciar a mente, o universo perispiritual e o universo biológico, se tivermos consciência. E exercer fluidicamente a oração. Sua oração tem poder? Tem gente que fala que a nossa oração é fraquinha. Não tem? De vez em quando a gente ora e sua oração está muito fraca. Então a vontade, exercendo fluidicamente, desafia toda a vigilância e todas as opressões, ou seja, ela quebra todas as travas. A pessoa pode ser a mais incrédula, mais refratária, como nós vamos ver. Então ela opera na sombra ou no silêncio. Ela franqueia, rompe todos os obstáculos, penetra todos os meios. Ela faz isso, mas agora vamos ver as condições para que isso aconteça. Mas, quando coloca um mas, ainda coloca uma vírgula, né? Professora de português. Aí o negócio, aí vem as condições, né? Pode ser isso, mas para que produza efeitos totais, conforme a nossa intenção, é mister, é necessário, é imprescindível, uma ação enérgica, de fé, de confiança, poderosos impulsos, uma paciência que não se esmoreça. Porque às vezes nós vamos orar 30 anos como a mãe de Santo Agostinho. Assim como uma gota d'água cava lentamente a mais dura pedra, assim também um pensamento incessante. Então, além da paciência que não se esmoreça, incessante e generoso. Então, paciência que não se esmoreça, a persistência e a generosidade. Acaba por insinuar no espírito mais refratário. Pode ser o mais incrédulo que existir. E ele continua, só mais um pouquinho. Pode-se mesmo, por um impulso regular, quer dizer, todos os dias,
e perseverante da vontade, agir à distância sobre os incrédulos, sobre os céticos e sobre os maus, abalar a sua obstinação, atenuar seu ódio, fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostis. Vamos supor que seja o depressivo, né? Eis aí uma forma ignorada de sugestão mental dessa potência invisível de que se serve à torto e à direito, mas que, utilizada no sentido do bem, transformaria o estado moral das sociedades. Mahatma Gandhi fez isso. Ele era violento antes de conhecer o Cristo, de ter noção do que era Evangelho. Para fazer o link, para acordar o que tinha nele, ele leu somente as bem-aventuranças. Está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, os 12 primeiros versículos, e ele conseguiu trazer o que estava dentro para fora, e de ser que se tornou pacífico, agora pacificou mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses, libertando-os do jugo dos ingleses. Um só homem. E quando vocês orarem para um depressivo, vocês estão orando para a humanidade inteira. Isso é Kardec. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Imagine todas as experiências nos milênios sem contas. Com todos os seres dentro de um mundo, imagine o planeta Terra. E com todos os seres em todos os mundos. Quer ter uma ideia de quantos mundos tem? Para ver a potência? Nós temos 26 planetas dentro do nosso sistema solar. Só que a ciência só tem olhos de ver, era 9, agora rebaixou um, né? Não é mais planeta. Só tem 8. Só que Camille Flammarion, como astrônomo, fala que são 26 planetas. Tem planetas tão evoluídos que não se veem com os olhos físicos. E outros ainda em gestação. Só que nós estamos num planeta de mais 25 que estão compondo o nosso sistema solar, que é um dos 200 a 500 bilhões de sistemas que estão dentro de uma galáxia. Uma das 200 a 500 bilhões de galáxias que está num universo. E um dos infinitos universos que está dentro de uma dimensão. E a ciência acadêmica admite que se não estudarmos de 26 a 50 dimensões, não entenderemos os átomos que compõem o nosso corpo. Agora, elas também são infinitas. E isso tudo nós chamamos Deus. E tudo que existe lá, segundo Leon Denis, existe cá, em tamanho menor. Num único átomo existe tudo que existe no universo, segundo Joana de Ângeles. Então, quando vocês tiverem dificuldades, lembre que filho de gato é gatinho, filho de peixe é peixinho, agora filho de Deus é Deusinho. E acione o poder divino que está dentro de vocês, por esse querer que, por mais que estejamos no mais profundo abismo, tanto da depressão, da dependência química ou outras situações, esta luz permanece acesa porque Deus não desiste de nós. O Cristo não desiste de nós. Nós, juntamente com Jesus, que deixou claro, eu sou o caminho da verdade e da vida. Os evangelhos corrompem um pouco. Esta orientação é de Joana de Ângeles, que viveu com Jesus e falou que ele nunca disse isso. Ele nunca disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho da verdade, que é Deus, e da vida, que é o próprio Deus, que está dentro de cada um de nós. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, ou seja, se não pensar como eu penso, se não sentir como eu sinto, falar como eu falo e viver como eu vivo. Tanto que Moisés deixou 9 mandamentos, que nunca foram 10, mas pelas adulterações parece ser 10, mas não importa. Ele conseguiu cumprir a sua época?
ele teve que criar 613 leis civis e ser o olho por olho, dente por dente, porque ele estava com as tábuas da lei na mão. Um pouquinho que ele se afastou para buscar recursos para a promoção daqueles seres, chegou lá e já tinha adotado um outro Deus, o bezerro de ouro. Ele mandou exterminar 15.000 naquele momento, estando com não matareis, ou não matarás. Não tinha condição naquele momento. E quando chega Jesus, eu não vim destruir a lei mosaica. Eu vim dar meios para que ela seja vivenciada. Assim vos dizia os antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ore pelos que vos perseguem e caluniam. Ame quem te odeia, faça o bem a quem te deseja o mal. E parece que nós não entendemos, pelo menos eu, o que ele quis dizer. E num dado momento, sintetizou os 10 num mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. De modo que não tem como amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. E no meu caso não entendi também. Aí ele falou, um novo mandamento eu vos dou. As últimas palavras. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí não dava para negar, porque ele estava fazendo. E Kardec, encerrando a nossa fala, no Livro dos Espíritos, na questão 888a, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei por intermédio da qual Deus governa os mundos, tudo isso que falamos. O amor é a lei de atração entre os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica que compõe os nossos corpos. E vamos terminar com a caridade, que se é um ser vivo, ela é construída de 3 seres menores. O corpo de vocês é construído de um único elemento ou de vários sistemas, vários órgãos, vários tecidos, células, moléculas, átomos, etc. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência com todos. O bem de todos é o eterno princípio. Indulgência para com as falhas dos outros. Perdão das ofensas. E o bem é aquilo que promove o outro, liberta o outro da nossa dependência. Fazer o bem é isso. Eu faço para o outro o que gostaria que ele fizesse por mim. Exatamente isso. Indulgência, eu não me interesso pelas falhas dos outros, eu interesso pelo que tem de bom no outro. E a indulgência assim exercitada, ela atrai o assistido, que pode ser o depressivo. Quando ele se aproxima, ele se acalma. Quando ele recebe o energismo, ele se reergue. Um simples abraço. E perdão é quando eu tomo consciência dos meus equívocos. Após o arrependimento, tomo consciência e às vezes essa tomada de consciência dói tudo. E depois, o mecanismo de reparação. E quem nos dá o espaço e as possibilidades para que isso aconteça é a misericórdia, que já é uma outra entidade. E finalizando, se vocês tiverem a possibilidade de acreditar em Divaldo Pereira Franco, alguém acredita na obra desse moço? Mais de 300 livros, acho que mais de 350, adotou mais de 800 filhos. Você teria coragem de adotar vocês? 800? A mãe era Alta de Souza, o espírito que já... Você lembra da história? Ele foi registrar o primeiro e falou, quem é a mãe? Mas não tem mãe. Falou, mas não pode, né? Aí Alta de Souza, o espírito apareceu, põe aí a Alta de Souza. Então ele, Alta de Souza, mais de 800 filhos, tem mais de 500 netos, já deve ter bisnetos, que já está quase com
um século de vida, na obra Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo chamado O Anjo da Misericórdia, e sintetizando o máximo, 3 entidades de alta hierarquia se apresentaram para ele, segundo Amélia Rodrigues, que estava relatando. E Amélia Rodrigues é um dos 12 discípulos de Jesus. E a primeira entidade se apresenta dizendo: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda: eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. Viemos confessar a ti que fomos expulsas do coração do homem. E ele chamou a 4ª entidade, misericórdia, para reconduzi-las de volta ao coração do homem. Agora esteja pronta para chorar quando ler a lição, porque eu nunca vi agora um outro ser com tanta intimidade com Jesus para falar do seu evangelho e de detalhes da sua vida quanto Amélia Rodrigues. Com todo respeito, ela supera Joana de Ângeles, que também viveu com ele. Respirem com suavidade, na certeza que esse ambiente está saturado das energias mais promissoras para a nossa paz, para o nosso equilíbrio, para a nossa serenidade, para o nosso despertar e iluminar-se de consciência. E que onde direcionarmos o nosso pensamento para outro ser que não pôde vir, que possa estar com depressão, visitado pelo câncer, pela dependência química, seja lá o que for, esquecem de vocês e lembrem do mais necessitado. E receberão muito mais do que se pensar só em si. E imagine esta onda de amor, de paz e de equilíbrio se estendendo pela rua, pelo bairro, pela cidade, o estado, o país, envolvendo pelo menos o planeta inteiro. Desejando que todos os seres sejam felizes, sejam saudáveis e estejam em paz. Intencionando e transmitindo a eles: pensem na verdade, sinta o que estão pensando, fale o que estão sentindo e vivam o que estão falando. Abraços de luz e paz e muito amor a todos.